que nós temos aqui pertence ao Senhor. Se eu dizer que o meu calçado é mais importante que Deus, Deus vai permitir eu ficar descalço. Por quê? Porque eu estou adorando uma coisa que não é nada. É o meu Deus que pode tudo. Se eu dizer assim, meu Deus, eu não posso ir na igreja com o meu cabelo desarrumado, e todo dia eu tiver aquele mesmo, o Senhor vai permitir eu ficar careca. Porque para mim não tem mais aquela preocupação. Porque Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro de todas as coisas. Ah, irmã, a luta é difícil. É difícil. Seguir o Senhor Jesus Cristo é difícil. Mas você larga o teu emprego por causa das afrontas que tem lá dentro do teu trabalho? Por causa das fofocas, das mentiras, das calúnias que tem lá dentro? Você não larga. Por que você não larga? Porque dali vem o teu sustento. Você tem que aguentar o que for para você manter o seu emprego. Porque se você não se manter o emprego ali, se você não souber ter a sabedoria para aguentar, você vai sair, você vai para outro lugar. Você não vai parar em outro lugar porque vai continuar sendo a mesma coisa. Então, onde é que está o erro? O erro não está só naquelas pessoas que estão julgando. Está em nós mesmos e não saber interpretar e colocar em nosso lugar. Dizer não. Porque muitos, o Senhor Jesus, Ele aguentou tudo aquilo por nós. Por saber que um dia Ele iria salvar o mundo inteiro. Aqueles que crescem nele seriam salvos. E aqueles que não crêem permanecerão no fogo do inferno. Porque o Senhor Jesus disse que Ele é amor, mas Ele também é justiça. Se o Senhor nos chamou, quem é o homem? Quem é o homem para dizer que nós não somos capazes de fazer? Quem é o homem para nos apontar e nos acusar? Porque diz primeiro tira a trave do teu olho para depois falar do teu irmão. Porque muitas vezes, às vezes a gente olha, às vezes o erro nem está na gente. Eu ouvi um testemunho essa semana que eu fiquei pensando, meu Deus, como pode? Uma irmã contou um testemunho de um pastor, que a irmã, a dirigente do círculo de oração, foi procurar o pastor e disse, pastor, eu não quero mais o círculo de oração, porque tem uma irmã lá dentro que toda vez que eu chego ela me olha atravessado. É todo o círculo de oração, pastor, eu não estou aguentando mais. Ele disse, irmã, mas você não foi até perguntar para ela? Ela falou, eu não, se ela já me olha daquele jeito, se eu chegar perto, então nem sei o que ela vai fazer. O pastor falou, então no próximo círculo de oração eu estarei lá. E o pastor sentou e ficou observando. E chegou no final do ensaio, ela chegou e disse, o pastor viu? Aquela irmã olhou atravessado para mim de novo, mesmo o senhor estando aqui. Daí ele falou assim, irmã, a senhora percebeu que essa irmã que lhe olha atravessado é vesga? Ela olhou para o pastor disse, porque muitas vezes o nosso erro está em julgar os outros. Mas nós não paramos para ver. Porque se ela tivesse parado, se ela chegasse ido, ela tinha visto que a irmã era vesga. Mas ela estava tão irritada com aquilo que a irmã olhava atravessada, que ela foi reclamar para o pastor. O que ia acontecer? Se ela saísse, ela ia pagar o preço. E por quê? Mas o pastor foi lá e alertou ela. E quando ela chegou perto que ela viu, quem estava sofrendo era ela. Porque todo o tempo de círculo de oração, a irmã estava olhando atravessado para mim. E toda a vida ela reclamando com os outros que aquela irmã estava... Mas por quê? Por falta dela chegar e dizer, irmã, o que está acontecendo? Não, foi reclamar pelo superior. E precisou intervir o pastor? Não precisava. Assim, às vezes, é nós na nossa vida. Às vezes, nós corremos para o braço da irmã, para o braço pedir socorro para o pastor, de pequenas coisas que, às vezes, se nós dobrar o nosso joelho, o nosso pai lá em cima nos responde. Às vezes, pequenas coisas que não precisam da intervenção humana, nosso Deus pode. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Mas que aqui em Hebreus fala que se Josué tivesse parado, tivesse dado descanso naquele dia e dissesse, amanhã é outro dia, ele poderia ter perdido a guerra. Mas ele olhou para cima e disse, Senhor, ajude-nos. Que eu só terminei essa batalha aqui quando o Senhor permitir. Então o que aconteceu? O Senhor deixou ele vencer a batalha, passasse 2 dias de sol. E todo mundo ficou espantado porque o sol parou. Quando Josué ordenou, o sol parou. E ele venceu a luta. Então nós precisamos ter fé.
A fé é o firme fundamento de todas as coisas. Tá difícil? Tá. Todo lugar que você for vai estar difícil. Mas se você estiver firmado na rocha, que é Cristo, pode te humilhar e pode te pisar e você vai permanecer ali, onde é o teu lugar. De joelho dobrado, chorando, gemendo. Só Deus sabendo a tua condição. Porque muitas vezes, que só o Senhor Deus sabe a condição de que nós se encontramos. Porque às vezes a gente dá um sorriso, mas só Deus conhece o nosso coração. E Deus tem permitido nós passar por vale, por provações, mas não é para nós parar, é para Ele provar a vitória que Ele quer dar nas nossas mãos. Às vezes a vitória está perto, o inimigo se levanta com fúria, porque o inimigo não se agrada de você fazer o ID do Senhor. Ele está astuto a todo momento. E até quando nós tínhamos tomado uma decisão de dar um tempo. Só que isso não existe, irmãos. Se nem o diabo não dá tempo, imagina quem somos nós para dar tempo. Nós já temos abrido a brecha para ele. Ah, Senhor, mas eu vou parar porque a situação está complicada. A situação está difícil. Não aguento mais nem olhar. E o Senhor diz, mas você está olhando para quem? Sou eu, o autor e o consumador da fé. Não é o teu irmão, não é a tua irmã que vai te salvar. Porque quando você necessita de saúde, eles não podem te dar saúde. Quem pode te dar saúde é o Senhor. Senhor, a situação está difícil, Pai, mas eu confio que o Senhor vai prover. Se for aqui para mim ficar, eu tenho muitos e muitos testemunhos da minha vida. Testemunhos mesmo que se eu digo assim, que talvez, assim, muitos dos meus testemunhos ninguém chegou e eu não quero que ninguém chegue a passar. Porque o sofrimento é grande, o sofrimento é terrível. E o inimigo, ele é astuto. Quando as minhas crianças eram pequenas, eu tive uma depressão que o médico disse que era depressão pós-parto. E naquela época eu estava sozinha. Naquela época eu só tinha esse e estava distante. E eu tinha uma Bíblia que eu tinha ganhado, era a minha única companheira. A sabedoria é de Deus, porque Ele que, toda vez que eu precisava de uma resposta, Ele me auxiliava. E um dia eu cheguei, mas tão no fundo do poço, que Satanás falou para mim: a única solução para você é a morte. Só que você faz o seguinte: primeiro você mata o menor, depois você mata o maior, depois você espera ele chegar, mata ele e se mata. E ele me mostrou certinho como era me fazer. Ele falou, não vai ter problema nenhum, ninguém se preocupa com vocês mesmo, ninguém vê vocês, ninguém sabe de nada, então ninguém vai sentir falta. E eu falei, é bem isso mesmo que eu vou fazer. E eu morava parede e meia com uma pessoa que tinha depressão. Ela já tinha perdido os filhos, já tinha quase perdido a vida. E ela começou a bater na parede e cantar. Hoje vai ter festa no inferno, hoje vai ter festa no inferno, mais 4 almas. E aquilo, eu comecei a me perturbar com aquilo. E ela falando, e Satanás dizia, não dá ouvido. E eu falava, alguma coisa tem errado. Eu dizia, eu queria ler a Bíblia. Não precisa mais disso, já faz o que eu... Tá? E eu olhava meus filhos ali na cama, e eu não acreditava naquilo, e a minha mente parece que saiu numa dimensão. E quando aquela mulher começou a falar e cantar, e começou a falar com uma outra voz, e eu falei, meu Deus, mas ela está falando de nós? Quando eu falei, meu Deus, ele falou, cala a boca. Eu falei, mas por quê? E eu fui ler a Bíblia. E eu chorei muito, quando o Senhor disse que é Ele que dá vida. É Ele que fez o ventre da mulher para gerar. E aquilo eu comecei a chorar, eu falei, né? Eu disse assim, eu não quero mais te ouvir, e abracei meus filhos e comecei a chorar. E ali eu clamei a Deus. Eu falei, Senhor, eu não entendo nada da tua palavra, eu não sei nada, mas eu sei que o Senhor é o Deus dos crentes. Porque na época eu não era convertida. Eu sei que é aquele Deus que lá muito tempo atrás o Senhor tem falado que tem promessa na minha vida. Se tem promessa na minha vida, Deus, dá uma palavra para mim sair dessa situação, para mim ter força, para mim ter coragem. E ali o Senhor mais uma vez provou que mesmo eu estando falho, mesmo eu estando fora dos caminhos dele, Ele estava olhando por mim. Mas por quê? Porque tinha alguém intercedendo pela minha vida. Tinha alguém orando e buscando por mim.
E, e ali eu me levantei e falei, Senhor, eu quero fazer o teu ID. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Mas muitas coisas me barraram naquele tempo. Muitas coisas eu não podia fazer para o Senhor. E quando eu consegui ir para os caminhos do Senhor, eu ficava muito doente. Eu corria, eu gastava com médicos, gastava com a medicina. Nada. Ninguém poderia me curar. E a irmã, ela sempre esteve do meu lado, como eu sempre digo, e sempre dou testemunho da vida dela, para onde eu falo, que ela é que me ajudou. Porque muitas vezes, quando eu pensava assim, meu Deus, eu estou sozinha, eles chegavam. Eles vinham de longe. Naquela época, eles ainda tinham a bicicleta. Chegavam queimados do sol. E lá, e às vezes uma palavra, que eles falavam, que ela falava, já me confortava. Eu dizia, meu Deus, porque na verdade eu conheci ela logo quando ela veio morar. Então são 20 anos que a gente nos conhece, 13 anos que a gente nos conhece. E assim, eu fui aprendendo com ela. Ela foi dando testemunho da vida dela e aquilo foi me fortalecendo. Eu falei, meu Deus, eu quero ser alguém que ajude mulheres, eu quero ser alguém que ajude famílias. Mas depois que eu fui entender que tudo que eu passei foi um processo, porque hoje a palavra do Senhor, a qual Ele me confiou, as provações, hoje eu posso dar testemunho, hoje eu posso ajudar as pessoas a não passar por aquelas situações, principalmente nós mulheres, porque os nossos esposos, eles trabalham, tem aquele horário fixo que eles trabalham, eles chegam, eles querem a casa pronta, eles querem a casa limpa, eles querem comidinha pronta. É um direito deles? É, porque eles também trabalham. Mas só que eles não permanecem do nosso lado, eles não veem o nosso esforço. Porque dentro de casa a gente é mãe, a gente é professora, a gente é médica, a gente tem que ser tudo, né? A gente tem que se resolver em 10 e a gente chega num cansaço extremo. E sempre pedia para Deus, meu Deus, que o Senhor me fortaleça cada dia e cada vez mais, Pai. E quando nós resolvemos aceitar Jesus Cristo, eu fiquei 8 anos buscando pelo meu esposo. E quando ele veio para a presença do Senhor, meu Deus, foi uma grande festa. Foi uma grande alegria por saber que eu tinha alguém para contar. Só que nós começamos lutas a primeira carreira que ele desceu as águas, porque eu já era batizada. E eu não pude, e aquilo me entristeceu muito. Eu queria estar lá, mas no momento nós não tinha condição para ele tinha só uma moto, então não tinha como levar toda a família, né? Daí eu fiquei em casa esperando, eu disse, será Deus que ele vai descer as águas, será? E quando ele chegou, ele falou, glória a Deus. Eu falei, aleluia, Jesus. Eu falei assim, e nós comecemos. E ali, quando a gente decidiu realmente o que queria, começou, em batalha, vim levante, um levantava aqui, outro lia e ali abatia, um derrubava, outro levantava, e assim eu falei, não, Senhor, não é assim, Pai. E daí quando a palavra do Senhor disse que por nós ele padeceu, por nós ele morreu, que ele foi crucificado, e que aonde nós passássemos para pregar o evangelho dele, nós seria perseguido, falei, glorificado seja o teu nome, Senhor. Então que venham as pedradas, porque, irmãos, vem como a palavra do Senhor diz, nunca vem de fora, sempre vem de dentro. Porque se fosse para você se entristecer com o mundo aí fora, você não dá bola para o mundo aí fora. Porque se você fosse se importar, você não está nem aí porque ele fala, porque ele está no mundo. Mas quando isso podia, Senhor, por que essa pessoa é diferente? Não podia ser diferente, mas justo ela, porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Porque ainda às vezes é necessário ele trabalhar tanto no vaso como no outro. Aconteceu uma coisa no final de semana que nos entristeceu muito. E como o pastor falou ontem, eu olhei para ele e falei, pastor, às vezes as coisas acontecem na nossa vida para nós ver quem é as pessoas. Essas provações acontecem porque às vezes a gente deposita a nossa confiança tudo em cima de uma pessoa. Mas eu disse para o pastor, quem vê cara não vê coração. O único que esquadrinha, sabe o nosso pensamento, o nosso coração é Deus. Então que nós estejamos nessa terra o quê? Para fazer o ID do Senhor. Para levar a palavra do Senhor onde Ele quer que Ele vá. Porque eu sempre digo assim, antigamente se precisasse, vai levar fulano lá no bailão, vai levar fulano lá em tal lugar, sobrava gente. Ou lá na minha casa vai ter um churrasquinho final de semana e uma bebidinha. Enchia, não tinha espaço. Hoje fala,
Ou vamos lá em casa, vai ter um culto, vamos lá visitar o irmão. Ah, se der eu vou. Ah, ninguém nunca está pronto para fazer o ID do Senhor. Porque o Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E os escolhidos que são chamados é aqueles que o Senhor chama e vai capacitar para levar a palavra. Vai capacitar. Ah, irmã, hoje eu queria ir lá em tal lugar. Vamos, em nome de Jesus. Nós sempre temos que estar pronta para fazer a vontade do Senhor. Porque o Senhor conhece as nossas limitações. O Senhor conhece o nosso interior, o nosso ser, porque só Deus sabe que muitas vezes a gente não tem força, muitas vezes é pela misericórdia dEle. Mas mesmo assim Ele nos sustenta, mesmo assim Ele nos dá força. Quando nós pensamos que nós estamos sozinhos, o Senhor está do nosso dizendo, não, eu sou tua força, eu que te sustento, eu sou a tua saúde. Só clama a mim, só busca a mim, porque por ti eu pelejo, por ti eu responderei. Porque o Senhor é nosso advogado, é nosso juiz, é Ele que peleja por nós. Então nós só temos que fazer, como a irmã disse, jejuar, dobrar o nosso joelho, orar, interceder. E pedir perdão, todas as vezes que nós dobramos para o Senhor, eu peço perdão pelaquela irmã se eu magoei, se eu feri, Pai. Peço perdão primeiramente para Ti, Senhor, e vai acrescentando as pessoas. Vai colocando. Porque se às vezes você não consegue chegar e dizer para alguém assim, ah, eu queria te pedir perdão, primeiro vai pedindo perdão a Deus. Para Deus ir plantando uma sementinha naquela pessoa, para quando você chegar diante dela, às vezes nem precisa você ir lá pedir perdão, às vezes ela mesma sente de vir pedir perdão. Porque às vezes a gente fala, eu não vou pedir perdão porque eu não fiz nada. Mas às vezes, esse é a diferença. Porque nós nos humilharmos, nós irmos, nós descemos na olaria, nos entregarmos para Deus, é isso que o Senhor quer. Porque quem disse, quando alguém que se exalta, o Senhor abate. Porque muitas lutas nós temos, mas muitas lutas às vezes nós puxamos para nós com as nossas próprias mãos. Por quê? Porque às vezes o Senhor nos concede em fazer algo para Deus e a gente não faz, a gente se acovarda. E o Senhor diz, como é que eu vou ter compromisso contigo se você não tem compromisso comigo? E me fez refletir muito essa palavra quando eu disse assim para o Senhor que eu não iria mais participar do círculo de oração. E na mesma hora me veio o círculo de oração, que é a coluna da igreja. A mulher, o que é? Ela é a coluna da casa. Ela é que ajuda. Se a gente cair, quem vai cair? Que nem eu sempre falo, por que tantos pastores estão desanimados? Por que tantos pastores estão caindo? Porque a igreja, que era para dar cobertura, para estar intercedendo pela vida dos pastores, não estão nem aí. Só querem para si, só querem o bem, só querem se estabelecer, querem crescer. Mas não olham para quem tirou eles, quem pagou o preço, quem passou noites, quem correu quando precisava, quando ajudou, estendeu a mão. Porque nós levamos a palavra. Mas muitas vezes nós não sabemos quem é que nos ajudou, qual o preço que ele pagou. Porque eu posso dizer para os irmãos que o preço que a gente paga é muito caro. O preço da desobediência, o preço da rebeldia. Porque quando nós deixamos a nossa vida, o nosso passado para trás, entregamos e nascemos uma nova criatura, nós não devemos permitir que as afrontas do passado, o eu velho, volte hoje para nos diminuir. Volte hoje para nos enfraquecer, para nos abater. Uma vez lá atrás, eu podia dizer. Se me falasse uma coisa, eu dizia, eu quero agora, eu vou fazer, e ninguém faz. Eu fazia, hoje não. O Senhor, seja feito o teu querer e a tua vontade. E tanto que foi quando eu quis retroceder, que eu falei assim, Senhor, a luta está grande. Dessa vez eu não vou, Senhor. Eu já estou passando no vale, Pai. Agora vem mais, ainda piso em cima, Pai. Eu não vou. O Senhor só disse para mim, leia Jeremias 19. Queres que eu faça a ti como eu fiz com a botija, ó Israel? E eu pensei, ouvi a voz do próprio Deus, eu saltei imediatamente e fui ler. Quando eu li que ele mandou Jeremias comprar aquela botija bela, linda e formosa, de um preço caríssimo, e chegar e quebrar diante do povo, e não iria ter conserto mais, eu disse, meu Deus, eu não quero isso para minha vida, Pai. Eu retiro tudo que eu disse, me peço perdão, caí de joelho, chorei e clamei a Deus.
Mas mesmo assim ainda eu estava, parecia com o coração endurecido. Mas eu não vou no culto. Eu não vou no culto. E meu esposo pediu 2 vezes. Você está triste? Eu comecei a chorar. O que que você tem? Eu desabei em água. Daí ele falou assim, quer ir no culto? Eu falei, não. Ele perguntou pela 2ª vez, eu falei, não. Quando eu olhei para a janela, que eu avistei Satanás de lá rindo, de tudo que estava acontecendo, só esperando para a brecha, eu falei assim, quando ele estava saindo na porta, ele falou pela 3ª vez, eu falei, eu quero. Ele falou, então se arruma. Eu falei, já estou pronta. Ele falou assim, meu Deus, e a minha roupa? Eu falei, já está na cama. Ele falou assim, mas você falou que não ia? Eu falei, sim, mas eu já deixei tudo arrumado. Ele falou, e depois eu pensei, meu Deus, o Senhor falou comigo. Eu temi e estremeci. Mas quando eu vi Satanás lá rindo, eu falei, meu Deus, o que seria na minha casa se eu retrocedesse agora? Porque a promessa que eu fiz não foi para o homem, foi para Deus. E o Senhor quis me mostrar, e o Senhor me deu outra palavra, que quando o Senhor coloca a gente ali, não adianta a gente ir lá, a gente ir colar e a gente cá. Porque nós já fomos. Eu já visitei todas as igrejas de Pouso Redondo. Só que a unção, a presença de Deus, a sabedoria, foi algo assim que somente Deus pode. Só onde que habita o Deus verdadeiro, Ele pode mostrar, Ele pode fazer. Então, eu glorifico a Deus pelo ministério ao qual nós estamos, pelo lugar ao qual o Senhor nos colocou. Porque nós aprendemos a amar, nós aprendemos a adorar e exaltar o nome do Senhor. Em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio aos levantes, nós temos que estar de pé e pronto para fazer o vídeo do Senhor. Porque muitas vezes falamos, hoje não vou dar para ir no culto, mas você pode parar para você pensar. Se você não for no culto, você fica às vezes todo aquele tempo na frente da televisão, você não se aproveita de nada, o teu dia já não vai ser o mesmo. O teu dia já vai amanhecer seguido de tribulações, seguido de dores, de enfermidades, de afrontas, de levantes. Agora, se você vai para a presença do Senhor, você dobra o teu joelho, você já levanta renovado, você já levanta adorando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor, porque você sabe que é só por Ele. E nesses últimos tempos, é só pelo Senhor. Nós não devemos mais olhar nem para a esquerda, nem para a direita, nem para o lado, nem para trás. Nós devemos olhar para frente, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor vem. Nós estejamos preparados a cada minuto, a cada segundo, que nós às vezes erramos, falamos, na mesma hora já pedimos perdão para quando o Senhor vier e nos encontrar com as nossas vestes brancas. Ele nos encontrar pronto para quando Ele aparecer nas nuvens, que nós possamos ouvir o som da primeira trombeta e com Ele nós subimos. Mas nós temos que estar preparados agora, mais do que nunca, em todo o tempo, porque está se estreitando, tudo o que está acontecendo está se cumprindo. Está se cumprindo. Não é hora de parar, não é hora de estacionar, não é hora de abandonar, não é hora de pular fora do barco. É melhor estar no barco, enfrentando a tempestade, enfrentando os ventos, mas estar na presença do Senhor, estar com Ele. Estar fazendo para Ele, por Ele e para Ele. Porque ainda nós temos muita coisa para fazer nessa terra. Muita coisa o Senhor nos chamou. Porque o Senhor permitiu nós estarmos nessa tarde aqui. Porque Ele sabe da nossa condição e a vida de cada um. Ele sabe o quantos poderiam fazer e não faz. O quantos às vezes queriam fazer, mas não têm condições. Então, que nós viemos a olhar por cada um, por cada irmã. E esse projeto é projeto para levantar ali mulheres, para nós estar fortalecendo cada dia, cada vez mais, através dos nossos testemunhos, da nossa dedicação, da nossa busca, do nosso compromisso com Deus. Porque nós todos aqui temos os nossos lares, temos nossas famílias, e muitas vezes nós não podemos levar todos juntos. Mas nós deixamos porque nós sabemos que o Senhor está cuidando, o Senhor está guardando. E quando a gente chega, a gente ainda tem os afazeres, depois tem o culto, tudo. Mas tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Porque eu sempre digo, eu me alegro em fazer o ID do Senhor. Eu me alegro em sentar e falar do meu Senhor Jesus. Porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Porque como é maravilhado você olhar e ver que Ele curou um cego, que Ele fez o mudo falar, o cego ver, aleluia, Jesus, o surdo ouvir, o coxo andar, os leprosos a serem curados, né? E a gente hoje olha por aí,
Ninguém quer nada com o Senhor. E só quer aquele momento de cura, aquele momento de alegria. Depois eles não querem mais nada com Deus. Mas que nós possamos olhar os testemunhos dos antepassados, que foi pela fé que Sara teve um filho, foi pela fé que Ana teve um filho, foi pela fé que Enoque foi trasladado, foi pela fé que Elias subiu na carruagem de fogo, foi pela fé que Eliseu contemplou e viu Elias subindo. Por quê? Porque ele não parou, ele disse, eu quero ver. Ele falou, se você ver eu subir, você terá a porção dobrada do meu espírito. E ele se manteve vigilante, ele não dormiu. Então quando Elias subiu, ele teve a porção dobrada, ele continuou fazendo o do Senhor. Por quê? Porque ele perseverou. Veio o sono, ele falou, não, eu vou ficar acordado, porque se eu piscar meu olho, eu não verei. E eu fico maravilhado cada vez que eu olho nas escrituras, que alguém diz, passei por isso e vou largar. Eu sempre digo, olha primeiro, olha para aquela mulher samaritana, que não tinha mais o que fazer. Ela tinha que ir ao meio-dia, horário que ninguém tivesse lá, para eles não se contaminar com ela, buscar água. E quem que estava lá naquela hora? Jesus Cristo. Ele que ofereceu a água da vida eterna para ela. Então, se o Senhor fez tudo isso, quem somos nós para julgar? Quem somos nós para apedrejar? Antes nós colocamos aos pés do Senhor. Porque eu sempre digo, se alguém chegar até ti e como diz assim, porque tem momentos que a gente compartilha de ideias, mas quando chega alguém, aquela pessoa que tu já sentiu que te dá já te derruba assim, já vem, mas porque fulano. Eu sempre digo, vamos orar, vamos interceder, vamos buscar. Porque às vezes, se eu não estou na presença do Senhor, o que eu vou fazer? Mas assim, já vou passar para frente, já vou passar. Quando eu ver, né? Aconteceu muitas vezes conosco na nossa vida, na nossa trajetória. E acontece com até aqueles coitados que nunca de casa saíram, quando saem, estão na boca do povo. Mas Deus sabe a condição de cada um. Deus sabe o quanto a gente chora, quanto a gente dobra o joelho, quanto a gente ora e busca a presença dEle. Às vezes, muitas vezes a gente adora e exalta o Senhor sem ter nada em casa. A gente adora o Senhor, às vezes, sem ter aquela alegria que a gente queria, mas a gente sabe que a alegria é na presença do Senhor. Porque muitos pensam, assim, tem tudo, é rico. Eu queria ter a vida daquele fulano lá, que ele é rico, que ele vai pra praia, que ele viajeia. Mas por quê? Se a presença de Deus ele não tem, ele pode ter todos. Mas vai saber quando ele está no seu quarto lá, ele não chora, ele não pensa. Porque muitos suicídios. Porque hoje muitas mães estão ficando por luto, por falta de desobediência dos filhos. A palavra do Senhor disse, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na face da terra. E o que está acontecendo hoje? Está se prolongando a vida do pai e da mãe, e o filho está se indo, porque desobedeceu o pai e a mãe. Então ainda tem os filhos que Deus tem a misericórdia, porque tem pais e tem mães chorando e clamando pela vida deles. Poderia ser diferente. Mas que nós estejamos aqui nesta tarde para orar, para interceder cada vez mais por nossa família, pelo nosso ministério, pelos nosso círculo de oração, pelas irmãs, de todos os ministérios, de todos os em Cristo Jesus. Porque nós sabemos que não é placa de igreja que vai nos levar para o céu, mas é a nossa presença no Senhor, a nossa condição de nós estarmos aos pés do Senhor Jesus, o nosso íntimo com Ele. Porque o Senhor diz que Ele vai, imagina um dia nós chegar diante do Senhor e Ele dizer, quem és tu? Não vos conheço, aparta-te de mim. E daí, o que nós vamos falar para o Senhor? Nós temos que ter comunhão com Cristo, nós temos que ter o dia a dia com o Senhor. Quando Ariel, que orava 3 vezes ao dia, que graça o Senhor deu de tirar do meio das covas dos leões, e saiu inteiro da cova do leão, e nenhum leão o feriu, nenhum leão tocou sobre ele, mas ele saiu intacto. Por quê? Porque ele sabia o Deus que ele cria. Ele sabe, e ainda hoje nós sabemos a quem nós temos crido, a quem nós cremos e a quem nós estamos andando nessa terra, para que Ele nos livre de todo o mal. E essas as palavras que eu tenho para deixar nesta tarde. Agradeço a oportunidade. Mas antes disso, eu convido as irmãs a ficar de pé, que eu estarei fazendo uma oração para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que nós possamos ter a fé
do firme fundamento de todas as coisas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Olhar para Ele, por Ele e para Ele. Porque se o Senhor nos chamou e nos resgatou nessas alturas das nossas vidas, é porque Ele ainda quer nos salvar. Porque diz a palavra do Senhor que ninguém vai partir dessa terra sem ouvir a voz do Senhor, sem conhecer a palavra de Deus. Então que nós possamos ser canal de bênção para muitas vidas. Nós possamos ser canal de bênção para muitas famílias, para nossos vizinhos, para aqueles que nos rodeiam. Aonde nós tiver a chance de falar do nosso Deus. Amém? Senhor, meu Deus, nessa tarde, Pai, eu te agradeço, Senhor, meu Deus, por mais uma vez, Senhor, meu Deus, pela Tua palavra, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que somos necessariamente necessitados de Ti, ó Santo Espírito. Que somos totalmente dependentes de Ti, ó Pai. Senhor, meu Deus, que nessa tarde, que essa palavra possa ter entrado em muitos corações, Pai. Daqueles que estão até aqui, daqueles que vão ouvir, Pai. Porque sabemos, Pai, que o Senhor é o único Deus verdadeiro, Pai. O Senhor é o princípio e o fim, Senhor. Desde o princípio o Senhor foi, Senhor. E mesmo antes de nós estar aqui, o Senhor já era, já existia, Pai. Nós estamos nessa tarde te adorando, exaltando e bendizendo o Teu santo nome, Jesus. Sim, Senhor, meu Deus, que o Senhor nessa tarde, o Senhor venha curar corações entristecidos. O Senhor venha curar, Senhor, meu Deus, aleluia, Jesus. Doenças, Pai. O Senhor venha visitar, Senhor, meu Deus, cada um, Senhor, que necessita de uma cura espiritual, de uma cura, Senhor, física, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa estar adentrando com uma espada de fogo, Pai. Onde essa palavra for levada, onde essa palavra for ouvida, Pai, que vidas serão resgatadas, vidas serão transformadas, Senhor, meu Deus. Muitos cativeiros, Senhor, meu Deus, serão virados, Pai. E, Senhor, meu Deus, que a Tua mão esteja estendida, Pai, para resgatar, para transformar, para trazer na Tua presença, Pai. Aleluia, Jesus, é que eu te agradeço. E fica conosco, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.